Aí você fala assim, olha aquele powerlifter gordão, fala assim, eu não quero ter corpo de powerlifter, eu quero ser seco e tal. A diferença de um powerlifter para um fisiculturista, pessoal, sabe o que é? A diferença de dieta. O powerlifter ele vai sempre estar em superávit, enquanto o bodybuilder, o fisiculturista, no caso, ele vai estar variando a dieta dele conforme o estágio que ele se encontra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu sou educador físico. E no vídeo de hoje, pessoal, no caso, o vídeo até agora mais importante do meu canal, eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque ele vai dar um pouco mais de trabalho para mim, é como você sair do platô. Eu tinha feito esse vídeo, só que como eu sou um pouco perfeccionista, eu resolvi tentar melhorar, colocar mais dados e tentar deixar ele da melhor maneira possível. Então, como você sair do platô? É importante dizer, pessoal, que primeira coisa, a execução tem que ser perfeita. A gente não negocia a execução de forma errada, sempre a execução da maneira certa para que você não tenha risco de lesão ou algo do tipo. Então, pessoal, é importante que você tenha uma boa postura, uma estabilidade legal, que a carga esteja ajustada, e daqui a pouco eu vou falar isso para vocês no vídeo, que a base esteja boa e que você esteja fazendo isso acompanhado, ok? Porque basicamente performance em musculação, quando a gente quer mais intensidade, como eu disse no vídeo atrás, a gente vai estar manipulando a sua carga baseado no seu RM, certo? Então, quando a gente está falando de manipular cargas altas, ainda mais próximo do seu RM, é importante que você esteja acompanhado de alguém. Não basta só você ver esse vídeo que você não vai, por mais que fique mais explicativo possível, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai precisar de ajuda de um mentor ou de um professor, da forma que você preferir, ok? Então, para a gente se basear nesse tipo de treinamento, a gente vai estar usando o powerlift como base. Por quê, pessoal? Exercícios de powerlifter, geralmente os mais básicos, e treinamento de base, a gente vai estar fazendo 3 exercícios principais, que são exercícios multiarticulares e que geralmente, na maioria das vezes, vão dar fortalecimento na maior parte do grupo que você precisa para gerar força. São eles: supino, levantamento terra e agachamento. Esses 3 exercícios você pode se basear para aumentar sua força e sair do platô, sair do estágio que você se encontra, para você começar a performar, ok? Seguindo essa linha de raciocínio de não negociamos com execuções porcas, você tem que levar em consideração também a amplitude que você vai fazer. Se você naturalmente, com uma carga que você já domina, faz em uma amplitude abaixo de 90 graus, por exemplo, no agachamento, você tem que seguir essa mesma linha de raciocínio. Agachar sempre abaixo de 90 graus, porque é a estrutura que seu corpo permite que você agache, por exemplo. Então, é importante também, muito importante, que você tenha um material seguro para poder estar praticando esse tipo de coisa. Gaiola de agachamento, importantíssimo, porque como a gente está trabalhando em RM e VRM, às vezes pode ser variável. Um dia você pode estar com RM, ou no outro dia esse RM não pode servir, ou você pode aumentar seu RM. Por causa de estresse, dia a dia e outras coisas, ele pode ser variável. Então, você pode falhar numa carga que, em teoria, você deveria aguentar. Você pode estar num dia ruim e nem seria interessante você fazer. Por isso que eu repito de novo, faça acompanhado de alguém que entende sobre o assunto. Mostre esse vídeo, use esse vídeo como base, mas faça com algum tipo de acompanhamento, ok?
A amplitude eu falei que é importante, a segurança é importante. Outra coisa importantíssima também, pessoal, você vai ter que estar, no mínimo, numa dieta de superávit, que você ganhar mais calorias, jogar mais calorias para o seu corpo do que você gasta no seu dia a dia. Então não é uma estratégia interessante quando você está num cutting, nem que seja um cutting baixo sei lá, 200 calorias a menos ou 100 calorias a menos, pode ser um cut baixo ou um cut alto. Não é muito para você agora essa fase. Essa fase faz um treino mais de manutenção, um treino mais de sinalização do que um treino porradeiro, porque você não está com caloria suficiente para isso. É importante deixar isso bem claro também. Então, é importante que você não aumente carga por aumentar. Não existe, eu consigo aumentar mais. Não, você tem que seguir uma lógica que a ciência defende e que seja periodizado. Tem que ter periodização no que você está fazendo. Você tem que seguir um planejamento. Como eu disse, não existe, eu acho que eu consigo aumentar. Não, você tem que se basear no que a sua periodização está falando. Então, você precisa ter um planejamento de macrociclo, mesociclo e de microciclo, mesociclo e macrociclo. O que você tem que fazer na semana, o que você tem que fazer no mês e o que você tem que fazer em 6 meses. Para você poder aumentar as suas cargas de uma forma segura, de uma forma que tenha qualidade de movimento e de uma forma que você faça isso não só para aumentar a carga em si, mas consequentemente sinalizar mais hipertrofia. Muitas pessoas perguntam, o que dá mais hipertrofia? Hipertrofia você pode ter andando de bicicleta ou fazendo musculação, mas o que é mais importante no processo de hipertrofia é o acúmulo dela. Por exemplo, se você fazer esforço é esforço, seu corpo entende esforço como hipertrofia, mas o quanto ele acumula essa hipertrofia é que vai dar a massa muscular que você quer, a definição que você quer. Então, hipertrofiar, a gente hipertrofia fazendo qualquer tipo de coisa. O importante é que a gente sinalize o tanto de hipertrofia que a gente quer. Então, eu vou tentar passar aqui para vocês agora um tipo de periodização básica que você pode usar, mas não existe só esse tipo de periodização. Tem vários outros tipos de periodização. Tem como você fazer uma periodização ondulatória, uma periodização contínua, mas isso não vou abordar esse tipo de periodização um pouco mais elaborada. É interessante também falar, pessoal, que geralmente as pessoas cobram para esse tipo de conteúdo. Então, estou passando aqui para vocês de graça, então levem isso em consideração também. Mas chega de falação, já dei todas as instruções, então vamos para a prática, pessoal. Bom, periodização de $1 milhão, pessoal, é essa daqui. Mas você está perguntando, eu não quero ser powerlifter, por que eu preciso seguir uma periodização baseada em powerlifting? Powerlifting, pessoal, é a modalidade que mais consegue gerar força. Tanto é que essa é a graça do esporte dele, é pegar mais peso. Mas você fala assim, olha aquele powerlifter gordão, fala assim, eu não quero ter corpo de powerlifter, eu quero ser seco e tal. A diferença de um powerlifter para um fisiculturista, pessoal, sabe o que é? A diferença de dieta. O powerlifter ele vai sempre estar em superávit, enquanto o bodybuilder, o fisiculturista, no caso, ele vai estar variando a dieta dele conforme o estágio que ele se encontra. Tem fisiculturista que treina com metodologia e tal, mas essa é uma periodização básica, como eu te falei, básica. Então, aqui, a gente vai por semanas
Não são só 4 semanas, tá, pessoal? Depois eu vou apagar e vou passar o resto da semana. Que a gente vai basear no seu RM. Na RM, para quem não sabe, é um peso que você aguenta para uma repetição. Aí tem várias formas de você calcular seu RM. Tem até sites que você encontra na internet que calcula seu RM sem necessariamente você fazer. Então, é só a gente pegar por porcentagem. Por exemplo, se você faz um exercício para 10 repetições com carga X, é só você calcular o percentual que você fez de esforço e acrescentar 100%, e acrescentando até dar 100% do seu peso, do peso que você aguenta carregar. Então, primeira semana, pessoal, a gente vai começar sempre com a porcentagem de peso que você vai colocar para a quantidade de repetições, volume, dá para entender, volume e intensidade e volume. Sempre o percentual das semanas vai ser a intensidade que você vai estar fazendo. E aqui embaixo o volume e a quantidade de séries. Por exemplo, série preparatória, na primeira semana, você vai começar com 50% da sua carga para 8 repetições. Sempre importante deixar repetições na reserva, não gerando acúmulo de fadiga. O que é isso? Acúmulo de fadiga é quando você está fadigado ou, em outras palavras, cansado. Você fazer esforço cansado, você faz menos esforço quando você está descansado. Isso é meio óbvio. O que gera essa acúmulo de fadiga? Para deixar o vídeo um pouco mais científico, eu vou dar o exemplo científico, mas eu vou tentar exemplificar de uma forma que vocês vão entender. O acúmulo de fadiga, ele acontece quando a gente tem uma molécula acumulada no nosso corpo chamado H+. Essa molécula, ela traz a fadiga. Para que a gente precisa de uma coisa para fornecer energia chamado ATP. Esse ATP, em média, mais ou menos, no seu corpo, ele tem duração de 6 segundos, mais ou menos. Então, se você for parar para perceber, o tempo sob tensão que você fica no exercício dura mais de 6 segundos às vezes. Então, é importante que você tenha creatina no seu corpo, é por isso que vem do suplemento. Você vai absorver no seu músculo um negócio que chama creatinina e ele vai absorver o ATP que está em falta, porque ele só dura 6 segundos. E quando o corpo pega a creatinina do seu estoque muscular para reabsorver o ATP que está em falta, que dura apenas 6 segundos. Então, basicamente se você correr, se desgastar, você vai ficar cansado, certo? Agora tenta correr e depois pegar uma carga muito alta. É provável que você vai perder rendimento, isso é meio óbvio. Tem um esporte que faz você correr e depois pegar muito peso. Mas enfim, vamos para o que interessa. Primeira semana, pessoal, o que vocês vão fazer? 50% da carga que você pega no seu RM para 8 repetições. Isso chama todas essas primeiras, você pode basear todas 50%, certo? Como preparação, séries de preparação, não é série de aquecimento. Série de aquecimento você pode diminuir ainda mais, só que nem conta nessa parte mais performance, vamos dizer assim. Então 50% para 8 repetições, para você deixar entre 5, 6 ou até 7 repetições, vai depender do indivíduo, em reserva. E na próxima série, 55, ou seja, você aumenta o peso em 5% da carga que você está fazendo, só que você diminui as repetições, porque não pode ter acúmulo de fadiga. Você tem que preservar para essa série aqui, que são 60% da sua carga, 6 vezes para 4 repetições, 6 séries para 4 repetições.
Então você vai fazer essas 6 séries, com uma carga maior do que o começo, só que 6 repetições para 4 séries. Enquanto você vai aumentando o volume das séries, você vai diminuindo a intensidade. É algo básico. Então, ok, beleza, fui tranquilo, pá, normal. Segunda semana, 50% para 8, normal, igual você estava fazendo. 55% para 5, 65% para a mesma quantidade, mesmo volume. Você vai aumentar a intensidade da primeira para a segunda semana, só que mantendo o volume. Isso vai preservar, não vai te cansar tanto, não é um volume tão alto assim. Já na terceira semana, mesma base, tirando as séries de aquecimento, pessoal. 50% para 8 repetições, 55 para 5, 70 para 5 séries para 4 repetições. Ou seja, se a gente pegar daqui para cá, a gente aumentou 10%. Isso não é pouca coisa, pessoal. De 60% para 70%, a 30% de uma parcela de 25% a 30%. É isso. É peso, gente, é peso. É difícil o negócio. Quarta semana, mesma base, 55, 50, 8, 5. Aí a gente aumenta o volume, de séries e também aumenta a intensidade, porque já deu tempo do seu corpo se adaptar a essas semanas passadas. Então a gente aumenta 60% para 5 e 75% uma série, 4 movimentos. É interessante que nessa semana aqui já é interessante você começar a usar cinturão. Por quê? Essas primeiras semanas você vai estar fortalecendo os seus músculos acessórios. Por exemplo, os músculos da lombar ou a pegada da sua mão, para strap no caso, o seu pulso. Seria interessante se você tem, não o strap em si, mas o cinturão, a cinta, acima de 60%, é interessante que você já comece a usar acessórios para estabilizar as suas articulações. Bom, seguindo na nossa periodização, quinta semana, pessoal, base é a mesma, eu não preciso ficar voltando, 60% para 4 reps. Vocês vão notar aqui que a gente vai ter um leve declínio de força, mas enfim, vamos tentar explicar. 80%, 4 séries, 3 movimentos. Aí a gente vai consolidando, 50% para 8 repetições, 55 para 5, 70 para 3. Aí a gente já começa a vir numa margem um pouco mais perigosa. Então, 80% para 3 séries, 3 repetições cada série. Aí o negócio fica começando a ficar legal. Então, sétima semana, 50, 55, 70, 80. Aí a gente chega no extremo para ver quem é homem de verdade, menino de verdade. 90%, 2 séries para 2 movimentos cada série. Aí vocês vão notar que da 7ª semana para a 8ª semana, a gente diminui o percentual. Estava de 90%, por que eu voltei para 70% da carga? Isso acontece, como eu disse, a gente vai ter um acúmulo de fadiga, só que como a gente está vindo de uma semana batendo, a gente precisa estar regenerando também. Então, a gente precisa, para um tempo tão longo assim, a gente precisa pegar a intensidade e colocar em volume, para a gente ter uma recuperação, uma breve recuperação, mas 70% de 6 séries para 3 repetições cada é pauleira. Você vai ter que chegar bastante no seu limite.
Teve até meu cameraman que está gravando, teve algumas perguntas interessantes. Por que não seria ideal a gente começar ao contrário? Começar 100% e diminuindo. Primeiro que isso já não seria uma progressão, a gente teria regredindo a carga, teoricamente. E a gente não teria a gente não estaria sólido na técnica. Então você começar já com uma técnica para 100%, sem ter base nenhuma, sem ter uma progressão, é muito mais arriscado e é muito mais perigoso. Então é melhor você ir subindo de degrau em degrau do que começar no degrau alto e ir descendo. Para a gente poder descer uma escada, a gente precisa subir ela primeiro, certo? Tem uma história bem interessante, eu não vou me recordar o nome do rapaz, mas, até porque não é do meu tempo, tem um rapaz na Grécia Antiga que foi a primeira história de progressão realmente de carga, que foi, ele pegava um novilho, que ele gostava bastante, e colocava nas suas costas porque ele não queria que o novilho fizesse força. Ele gostava do novilho porque ele não queria que ele se esforçasse a ponto de andar. Só que ele pegava esse novilho filhote. E conforme foi passando o tempo, obviamente, o novilho foi ganhando força. Só que mesmo assim, ele conseguia colocar o novilho nas costas e sair caminhando. Isso evidenciou que quando a gente começa com uma progressão de baixo para cima, a gente aumenta a força. E vocês vão ver aqui no final, ainda não terminou, pessoal, que no final você vai ter uma consolidação de força, porque você vai estar no máximo de carga que você consegue pegar na época, e depois você vai vir com o cutting, que vai consolidar aquilo de músculo, óbvio, sempre em superávit calórico e treinando porrada, marreta, obedecendo o que você tem que obedecer. Você pode até, por exemplo, isso daqui vai ser meu treino inteiro, só isso daqui, porque teoricamente, 1, 2, 3 exercícios, 7 exercícios no dia, e o último sendo para 3 repetições. Nossa, muito pouco, um volume muito baixo de treino. Eu posso sair daqui para fazer outros exercícios? Até pode, mas nunca pensando em progredir carga, mas se preocupando em fazer a execução correta, claro, né? Mas se preocupando em maturidade muscular. Agora, saindo desse treino aqui, é claro que você não vai poder ficar fazer isso daqui e depois ficar mais 1 hora na academia. Não, eu estou precisando um pouco mais de detalhe nas costas, estou precisando dar uma ênfase para o meu quadríceps ou para o meu posterior. Faz 1, 2 exercícios para a gente ganhar maturidade, muito mais do que para ganhar força nos outros exercícios, ok, pessoal? Então vamos para a última semana, que é para finalizar e para a gente ficar monstro. Manda. Bom, chegamos nas últimas 2 semanas. Tá difícil, guerreiro? Você começou aqui pensando, fazer 5 repetições para 50% da minha capacidade, 8 repetições, não, tá fácil, tá mole. Segunda semana, não, tá mole. Terceira semana, ixi, velho, não, tô até desanimando. Só que eu vou porque eu comecei. Eu termino que eu começo. Quarta semana já começou a ficar osso. Foi passando a semana, chegou na 7ª, 8ª semana, você já tá morto, querendo desistir desse trem. Chega na 9ª, descansa, meu filho. Descansa, porque você tem um estresse metabólico acumulado durante todas as semanas, muito alto, muito grande. Então descansa, você pode tirar de 3 a 4 dias de descanso, sem treino, sem nada. Só que sem treino, sem nada, só que com uma coisa em mente, quase meditando, quase fazendo jejum para essa semana aqui. Quase ficando em jejum, orando, focado, pensando em você, levantando o peso.
Mesma base, pessoal, não alterna a base, 50% para 5 repetições, 60% para 5 repetições, 70% para 3 repetições. Por quê? Essa base aqui está um pouco, tá 50% só para 5 repetições. Você não pode chegar cansado para essas últimas 3 aqui. 80%, 2 repetições, 90%, uma repetição, e você se consolida para uma repetição aqui. Você conseguiu bater o seu RM, você vai ter a consolidação de massa, de massa muscular que você tanto queria. Você vai ter a sua estrutura muito mais fortalecida, você vai perceber que você vai ser outro. Claro, dieta, acompanhamento, seguindo, confia em mim. Você tem que confiar, principalmente aqui, ó. Muita gente não acredita nisso daqui, ó. 3, 4 dias de descanso. Geralmente, quando é muito preguiçoso, nem chega nessas últimas semanas. Mas quando o cara é meio obcecado com isso, ele pula isso daqui e é na onde que ele se machuca. Então, se você falar que fez isso que eu falei e se machucou por não ter feito isso daqui, não coloca a responsabilidade em mim, tá? Obedece e faz o que eu tô te falando, o que eu tô te pedindo aqui. 3 dias ou 4 dias de descanso. Bateu o seu RM, ok? Faz sua consolidação, vai pro seu cut e fica admirado com os resultados. Ok, pessoal? Eu queria acrescentar mais uma coisinha aqui, que é, por exemplo, meu cameraman também me falou, não, ok, o RM, ele não é variável de dia para dia, tem dia que eu vou estar mais cansado, tem dia que eu não vou estar. Sempre quando acumula alguma variação, algum tipo de variação, lembra, o seu RM vai ser calculado. Então a gente tem uma base, a gente tem uma meta para bater. Então quando a gente tem algum tipo de variação no seu RM, seja nos percentual mais baixo ou nos percentual mais alto, a gente alterna descendo para 2 semanas depois. Por exemplo, se eu chego aqui na sexta semana, por exemplo, e o meu peso cai, é sempre quando o peso cai. Quando o peso aumenta, a gente vai estar preservando a força do indivíduo, do atleta. Então, a gente sempre regride quando tiver algum tipo de variação para 2 semanas que ele esteja fazendo. Se está na sexta semana, não conseguiu bater meta, volta para a quarta, ok? Se tem a doença, algum tipo de coisa, volta 2 semanas. Se teve que ficar parado 1 semana, começa de novo no começo, entendeu? Sempre voltando 2 semanas caso aconteça algum tipo de coisa. Pessoal, esse vídeo aqui, tipo de vídeo, dá muito trabalho, muito profissional, vai te pagar para te passar isso, é claro. Não vai te explicar isso porque não necessariamente você precisa ter. Vai te pagar para passar isso? Vai te cobrar. Ele vai te cobrar para te passar isso. E não necessariamente você precisa saber disso daqui. Eu estou passando isso daqui mais para o conhecimento da rapaziada mesmo. Deu muito trabalho. Eu tentei deixar o máximo de detalhes aqui para você, deixar o máximo de conteúdo, curiosidades e até o que você tem que ter de segurança para poder fazer esse tipo de periodização. Alertei também que você tem que fazer isso como profissional. Tentei ser o mais responsável possível, o mais caprichoso possível nesse vídeo aqui. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, porque lembra, tem vários tipos de variações de periodização. Essa foi a mais básica. Se você gostou, eu passo periodização ondulatória ou o que vocês preferirem. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.